Sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Escola de Engenharia, que busca conectar os estudos acadêmicos ao nosso cotidiano. Desde os anos 2000, o desenvolvimento que tinha a vertente econômica e ambiental passou a ganhar, na verdade, ganhou a dimensão social, de modo que hoje o desenvolvimento ele é visto de três formas, de três dimensões, o famoso tripé do desenvolvimento. Ele tem que ser economicamente viável, ele tem que ser ambientalmente sustentável e agora socialmente justo. O problema é que essa dimensão da justiça social do desenvolvimento tem sido negligenciada. Para isso, convidamos Gilvander Luiz Moreira, o Frei Gilvan, para conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigado, Frei Gilvan. Desde já agradeço a sua presença, estar conosco aqui para a gente refletir um pouco sobre um tema tão denso, né, e periclitante em tempos de pandemia. A primeira pergunta que eu gostaria de dizer, senhor que é membro da Comissão Pastoral da Terra, escritor de vários livros, né, tem curso de graduação, tem alguns cursos de graduação e um doutorado na área da educação, principalmente. Qual é a origem e como atua a Comissão Pastoral da Terra, a CPT? Professor Abraão, primeiro, obrigado pelo convite, uma alegria e uma grande responsabilidade prosear com você aqui, no Dom Debate, né? Olha, agora em 2021, a Comissão Pastoral da Terra, da qual faço parte há quase 30 anos, estamos celebrando 46 anos de história e de luta. No Brasil, em Minas Gerais, especificamente, 42 anos, né? A Comissão Pastoral da Terra, CPT, uma pastoral social, cujo presidente é um bispo, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi criada acolhendo os gritos e os clamores dos poceiros da Amazônia, do centro-oeste brasileiro, que estavam sendo pisados por latifundiários e pelo avanço da fronteira agrícola, né, de empresários de São Paulo investindo no centro-oeste e na Amazônia, na época da ditadura militar, era em 1975, né, e aonde a ditadura militar oferecia incentivos fiscais para empresas que investissem comprando terras na Amazônia, né? E aí, pouco a pouco, a Comissão Pastoral da Terra foi se espalhando para todo o território nacional. 9 anos depois, em 84, a CPT contribuiu muito para a criação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e nesses 46 anos de história, a Comissão Pastoral da Terra vem sendo um serviço pastoral ao lado dos camponeses, das camponesas, né, que é uma imensa pluralidade, né, tem os sem terra, tem os boias frias, tem os assalariados, tem os povos e comunidades tradicionais, mas lutamos hoje pelo que nós chamamos de reforma agrária popular. Muito bem, é nisso que a gente queria entrar. Qual que é a diferença do movimento pela moradia? A gente sabe que a moradia é um direito fundamental que consta na nossa Constituição de 88, né? Foi uma conquista lá no artigo 6º. O senhor tem como fazer um paralelo para a gente nos movimentos pela moradia rural e urbano, né, na década de 80 e as de hoje, inclusive, com, né, esse incremento aí da pandemia? Professor Abraão, a luta pela terra e a luta pela moradia própria, digna e adequada são lutas irmãs, né? É importante ressaltar que, com muita luta dos movimentos sociais populares, né, da Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, em 1986, quando estava acontecendo a Constituinte, o tema da campanha da fraternidade foi Terra de Deus, Terra de Irmãos. Com essa luta, conseguimos inscrever na Constituição, né, a questão da função social da propriedade, né, a prescrição constitucional para se desapropriar os latifúndios, né, que não cumprissem sua função social, que está naqueles 4 quesitos lá, né? Tem que ter produtividade, tem que ter respeito às leis trabalhistas, às leis ambientais, e partilhar um pouco do que se produz. Mas, infelizmente, a tão sonhada e necessária reforma agrária no Brasil, ela vem sendo postergada, né, enrolada, e, ao contrário, a estrutura latifundiária se fortalecendo cada vez mais, né,
o que nós vimos nas últimas décadas aí são, inclusive, leis viabilizando a grilagem de terra, assim, para você legalizar a grilagem de terra, né? E, lamentavelmente, há 21 anos, a estrutura fundiária que perdura e se reproduz cotidianamente no Brasil ainda é o latifúndio. Com isso, continua já há mais de 70 anos um êxodo rural sendo forçado, né? O campesinato sendo expropriado da terra e empurrado para as periferias, principalmente das grandes cidades. E aí chega nas grandes cidades, o que acontece? Né? O povo sem trabalho, sem condições de comprar a terra, a moradia, porque é tudo mercantilizado, e aí tornou-se necessário a gente fortalecer também a luta pela moradia. Eu, por exemplo, já estou na Comissão Pastoral da Terra há quase 30 anos, mas especificamente na luta pela moradia em Belo Horizonte, região metropolitana e algumas outras cidades de Minas Gerais, já estou há 15 anos, porque chegamos à conclusão que a gente tem que lutar pela terra, não é só no campo, não, é na cidade também, né? Nas cidades hoje geridas de forma predominante, de uma forma empresarial, né? Cidades do capital, a especulação imobiliária corre solta à torta e à direita, e aí o déficit habitacional quantitativo e qualitativo cada vez maior. E aí, por exemplo, eu tenho a alegria de dizer que somente em Belo Horizonte, na capital mineira, nos últimos 14 anos, junto com o apoio da Comissão Pastoral da Terra e de movimentos sociais tais como Brigadas Populares, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB, movimento à luta popular, Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras e uma grande rede de apoio, em 14 anos, só na capital mineira, nós conseguimos fazer 119 ocupações, nas quais o povo unido, organizado, na raça, em mutirão, construiu mais de 30 mil moradias, né? É o povo, eu digo, se libertando da pesadíssima cruz do aluguel e da humilhação que é sobreviver de favor. E aí, professor Abraão, a gente observa que quando a gente consegue dar passos no atendimento a esses dois direitos constitucionais, o direito à terra e o direito à moradia, isso se torna uma condição material objetiva que torna menos difícil a conquista de outros direitos fundamentais, como o acesso à saúde, à educação, superar as discriminações, né? Porque, de fato, viver sem um pedacinho de terra e sem a moradia, viver crucificado pela falta de moradia, é um inferno, meu irmão. E aí o povo das ocupações está de parabéns, porque está travando essa batalha. Pois é, nós estamos numa escola de direito e outra de engenharia. A minha pergunta que fica é, nós temos a Constituição, ao mesmo tempo que ela garante direito à moradia, ela também garante direito à propriedade. Eu queria ver nesse tensionamento entre a propriedade, que é também segurança jurídica, ela é protegida com direito à moradia, e como está o panorama da reforma agrária, principalmente em Minas Gerais, né? Estou falando na área urbana. Coloca para nós um pouco como que a CPT ela lida com essa tensão entre garantir a propriedade, tá certo? O direito à moradia, e ao mesmo tempo como está esse cenário aqui em Minas Gerais. Professor Abraão, em 2017, eu terminei a minha pesquisa de doutorado na Faculdade de Educação da UFMG, e o tema foi Luta pela Terra como Pedagogia de Emancipação Humana. E aí eu pesquisei algumas regiões, alguns territórios de luta pela terra em Minas Gerais, Salto da Divisa, lá no Baixo Jequitinhonha e no sul de Minas. E aí eu concluí nessa pesquisa que em Minas Gerais, na luta titânica e árdua, custando muito suor e também sangue, em mais de 40 e poucos anos de luta, em Minas Gerais nós já conquistamos 422 assentamentos. Apenas 422 assentamentos. E, ao mesmo tempo, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, que é um estado minúsculo em território em relação a Minas Gerais, já tem mais de 1.600 assentamentos de reforma agrária. Então, o que nós conquistamos em Minas Gerais, em termos de luta pela reforma agrária, é apenas isso, 422 assentamentos, onde vivem cerca de 15 mil famílias, né? Mas perdura no estado de Minas Gerais cerca de
22,6% do território mineiro, né, que são terras devolutas e que continuam griladas em mão de empresas ditas reflorestadoras, mas na prática são empresas eucaliptadoras, né? Um pouco, e depois a gente percebe assim como é que o nosso estado de Minas Gerais continua reproduzindo essa tremenda injustiça agrária, ambiental e social, porque assim a coluna mestra hoje até a classe dominante, o governo diz, olha, Minas Gerais o agronegócio é forte, mas o agronegócio é plantações em grandes extensões de terra em latifúndios, né, monoculturas, né, que é algo não é nada ambiental, depois com tecnologia de ponta, e em muitos casos com trabalho análogo a situações de escravidão. E aí, professor Abraão, a gente observa que... Parece que deu um probleminha. Oi. Mas a gente está ouvindo, pode ficar tranquilo, a gente está ouvindo. Oi. Vamos tentar restabelecer o contato com o professor Gilvando. Ele está falando aqui sobre o cenário da reforma agrária no Brasil, especificamente em Minas Gerais. Ele falou um pouco aí da situação dos distritos industriais. Na década de 70, Minas Gerais, ele tentou reproduzir o modelo da Amazônia aqui, em Minas Gerais com as chamadas reflorestadoras. O que seria isso? Seriam as terras devolutas que o Estado ele implanta, por exemplo, você vai para o norte de Minas, né, da gente Coveiro para frente, você vê toda uma extensa área de eucalipto, por exemplo. Né? E ele está falando, então, da monocultura. E ele fala que as rotações do eucalipto, ou mesmo essa situação da monocultura, ou seja, uma cultura de uma só espécie, como ela tem sido maléfica, né? Seja para o meio ambiente, seja, inclusive, para o âmbito dos trabalhadores. Estamos tentando restabelecer a conexão para que a gente continue e, na verdade, a gente feche essa nossa apresentação desse tema que é tão latente, que é a questão da dimensão social do desenvolvimento ainda muito negligenciado. Opa, vamos lá? Veja o Wander. A minha imagem... Você não está vendo a minha imagem, não, né? Não, mas estou te ouvindo. Estou te ouvindo, eu não sei o que aconteceu, um problema aqui. Então vamos lá, sem imagem mesmo, né? Ouvindo minha voz. Aí você estava falando da questão das reflorestadoras na década de 70, né? E continua na mão de poucos a questão do agronegócio. Né? E, oi, continua me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi. Então vamos lá. Professor Abraão. A ideia... você está respondendo a pergunta sobre a segurança jurídica da propriedade, o direito à moradia e o panorama da reforma agrária em Minas Gerais. Exatamente. Professor Abraão, o que a gente percebe hoje da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra e dos movimentos sociais populares, a gente percebe o seguinte, que embora tenhamos conquistado na atual Constituição Brasileira de 1988, né, função social da propriedade, a prescrição para se desapropriar os latifúndios que não cumprem a sua função social, mas, lamentavelmente, o que vem predominando no Poder Judiciário brasileiro ainda é muitos juízes julgando como se vigorasse no Brasil ainda a Constituição Imperial lá de 1824, aquela que prescrevia direito absoluto à propriedade, né? A propriedade. E a famigerada Lei de Terras também, né? De 1850. Exatamente. Tem uma ideologia dominante que acha que o caminho justo e necessário é cada um trabalhe e conquiste dinheiro para comprar terra, né? E aí, por exemplo, a gente percebe também uma grande contradição, já que nós estamos aqui numa faculdade de Direito, coisa que eu tenho observado aí, num país estruturalmente injusto como o nosso, com uma tremenda injustiça agrária, com uma tremenda injustiça ambiental, né? E em cidades profundamente empresariais, por exemplo, em cursos de direito não pode faltar sérias e idôneas disciplinas como direito ambiental, direito agrário, direito urbanístico. Constitucional. Né? Exatamente. Constitucional, isso é importante. Então, assim, a reforma agrária, a partilha e a democratização
da terra não é panaceia para se resolver todos os problemas sociais. Mas, por exemplo, eu pude comprovar, com uma significativa análise na minha tese de doutorado sobre a luta pela terra, que o que garante, em grande parte, a reprodução cotidiana da desigualdade social que, lamentavelmente, está se agudizando cada vez mais no Brasil, é essa estrutura fundiária pautada no latifúndio. Então, assim, já está comprovado nas regiões aonde tem uma presença maior de pequenas e médias propriedades, com fortalecimento da agricultura familiar, na linha da agroecologia, produção de alimentos saudáveis, né? Gera mais preservação ambiental, gera mais emprego, diminui o êxodo rural, produz mais alimentos para levar para oferecer os mercados nas feiras lá, principalmente das cidades pequenas, né? Então, nós consideramos assim uma estupidez, sob todos os aspectos, essa idolatria que se faz no Brasil, por exemplo, do agronegócio, que não é nada de top. O agro é pop. O agro é pop. É pop. Que pop que nada. Se a gente vai analisar, professor Abrão, o fato hoje, o agronegócio, que significa plantar em grandes extensões de terra em latifúndios, via monoculturas, né, com exagero de uso de agrotóxicos, né? É mentira dizer que o agronegócio está produzindo prioritariamente alimentos. O agronegócio está produzindo prioritariamente commodities, né, para exportação, mercadorias, e ainda com uma coisa, um agravamento, porque teve a aprovação daquela lei Candir, que isenta de ICMS, por exemplo, as commodities para exportação, entre as quais está todas as monoculturas, aí, inclusive minério. E aí o que mais o agronegócio tem produzido é desertificação dos territórios, epidemia de câncer, que mata cerca de 250 mil brasileiros a cada ano, né, coisa gravíssima. Então, assim, e as mudanças, avançando cada vez mais as mudanças climáticas dramáticas, como nós estamos verificando aí, né? Já está comprovado que o que fez acontecer essa erupção da pandemia da Covid-19 foi o exagero de desmatamento, né? Então, sob todos os aspectos, né, da perspectiva social, ética, ecológica, econômica, a gente ir na linha da partilha e democratização da terra e também do acesso à moradia, isso viabiliza a construção de relações sociais que torna a vida muito mais respeitada na dignidade humana, né? Por aí. Muito bem. E quando ele falou de Lei Candir, pessoal, ele está falando que é o seguinte: a Lei Candir ela isenta a tributação do ICMS do Estado, ou seja, Minas Gerais produz minério de ferro e o eucalipto. Se for para exportar, né, o Estado de Minas Gerais ele renuncia a essa receita. Eu estou sendo a grosso modo isso para que vocês entendam o contexto da conversa, né? Frei Gilvan, a gente está terminando. Eu gostaria de fazer aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Qual que é o futuro dessa vertente social do desenvolvimento pós-pandemia? Olha, professor Abrão, é ótima pergunta. Como diz, a batata quente está nas nossas mãos, né? E, às vezes, eu ouço muito o bispo Dom Vicente Ferreira, aqui de Brumadinho, ele gosta de perguntar, se fala, Frei Gilvander, será que as autoridades não vão aprender nada diante dos crimes socioambientais, né? Por exemplo, agora no último dia 14 de julho, agora entrará para a história como um dos dias mais tristes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque a maioria dos deputados aprovou um projeto de lei do governador Romeu Zema para se construir um tal de rodoanel aqui rasgando brutalmente 13 municípios da região metropolitana, né? Então, assim, o que eu vejo com muita apreensão, nós, seres humanos, né, animais integrantes aí da grande comunidade de vida, só teremos futuro se, de fato, a gente se unir, se irmanar e se organizar para a gente construir uma outra sociedade que supere essa sociedade do capital, que supere esse capitalismo, que de fato é uma máquina de moer vidas, não apenas vidas humanas, mas vidas de todas
a biodiversidade, para construirmos uma outra sociedade, que, por exemplo, os povos de origem ancestral, os povos originários chamam de sociedade do bem viver e do bem conviver, mas que hoje a gente percebe que passa necessariamente por preservação ambiental. Professor Abraão, até há pouco tempo, muitas pessoas chegavam para mim, Frei Gilvando, gosto muito, admiro o seu trabalho, que você é um padre progressista, né? Você é da teologia da libertação e tal, não sei o quê, você não é um padre conservador e tudo. Hoje, eu acho que, assim, em termos culturais, de ideias, de compreensão com a infinita diversidade cultural, a gente tem que ser progressista. Mas, em termos ambientais, a gente tem que ser conservadores. Então, conservar, preservar, né? A gente tem que superar esse modelo econômico que busca apenas assim, adaptar, mitigar, mas dá um jeitinho aqui, mas sempre tocando os grandes projetos, né? Está chegada a hora que a gente precisa perceber que a coisa mais rentável e vantajosa economicamente é o máximo de preservação, para que a gente tenha, de fato, condições materiais objetivas de garantir a vida, porque sem um território preservado, sem acesso a um pouquinho de terra, a uma moradia digna, sem um meio ambiente equilibrado, né, nós só teremos mais violência social, mais violência ambiental. Sim, então, a batata quente está na nossa mão. Eu tenho esperança que essas dores de parto que estamos vivendo, que sejam assim, dores de parto e não estertor de morte, mas todas as pessoas de boa vontade são convidadas e conclamamos a dar as mãos, e todo mundo é convidado a fazer a diferença, porque em todos os cantos e recantos a gente tem que construir ou reconstruir relações sociais realmente que paute pela ética, que vá no rumo de construir justiça agrária, justiça urbana, justiça ambiental e superar todas as discriminações, homofobia e os fundamentalismos, né, os moralismos, que é um pouco por aí. Tá bom. Olha, a gente está com o tempo já estourado. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, mesmo que agora ficou só no áudio, mas as ideias elas fluíram bem. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, Frei Gilvan, e agradeço a você que nos assistiu até aqui. Lembrando que você pode inscrever no nosso canal, clicar no sininho, comentar esse assunto, a abordagem, fazer o contraponto dessa conversa aqui, e aguardo você no nosso próximo Dom Debate. Até lá.